Já estamos ao vivo já. Eu quero falar com você algo muito importante. Quero que você pare para prestar atenção, mas não se esqueça do que eu falei com você há pouco. Guarde dentro do teu coração essa palavra. O Senhor Deus, Ele foi claro. Está lá em Êxodo 33, né? Ele foi claro, Ele falou, olha, o negócio é o seguinte, eu vou mandar um anjo à sua frente, está lá em Êxodo 33, 3. Êxodo 33 em diante, 1, 2 e 3, né? Ele falou, vou mandar um anjo à frente de vocês. Ele falou, eu vou destruir, coloca no 33, 1. Deixa eu mostrar aqui, ó. Êxodo 33, 1, ó. O Senhor Deus disse a Moisés, saia deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e aos seus descendentes. Ele estava dizendo, ó, vocês vão sair daqui, eu vim aqui cumprir a promessa. É mais ou menos o que ele estava querendo dizer, eu vim aqui cumprir a promessa. Eu fiz uma promessa para Isaque, eu fiz uma promessa para Abraão, vim aqui cumprir essa promessa. Olha o versículo 2. Eu mandarei, preste atenção nisso, um anjo para guiar você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Ele estava dizendo, olha, o negócio é o seguinte, eu vim aqui cumprir a promessa, está compreendendo? Vou levar vocês à terra que eu prometi. Inclusive, vou dizer uma coisa mais para vocês, os inimigos todos cairão, todos eles cairão. Vou colocar para fora tudo quanto tem inimigo que tem se levantado contra você. Era como se ele dissesse para mim e para você hoje, ó, o espírito da doença, ele não vai ter poder contra você mais, eu vou colocar ele para fora. O espírito da miséria não vai ter mais poder contra você, eu vou colocar ele para fora. O espírito da tristeza, da opressão, da angústia, da insegurança, não vai mais atacar você, eu vou colocar ele para fora da tua vida. Ou seja, eu vou fazer você uma pessoa completamente liberta. Era o que ele estava dizendo. Preste atenção agora no outro versículo, que é o 3. Vocês irão para uma terra boa e rica, ou seja, em outras palavras, vocês terão uma vida muito boa, vocês terão uma vida muito próspera, não vai faltar nada para vocês, todo o desejo do coração de vocês se cumprirão, como se ele dissesse hoje, o carro dos seus sonhos você vai ter, o avião que você um dia desejou ter, você vai ter, aquela casa na praia vai ser sua, era o que ele estava dizendo, você vai ter dinheiro no banco guardado, você vai ter todas as suas necessidades materiais supridas. Era o que ele estava dizendo. Agora preste atenção, que coisa séria. Porém, você viu que teve um ponto final ali, né? Porém, eu não irei. Irmão, a Bíblia é clara de que me adianta ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Eu moro numa casa com 5, 6 quartos, com suíte, salas, banheiros, piscinas. Mas como consegui? Como que eu alcancei? Foi à custa de sangue inocente? Foi à custa de puxar o tapete de um amigo? Foi à custa de prejudicar uma pessoa? Foi à custa de um suborno, de um ato de desonestidade? Ou seja, que adiantou eu ter, se Deus ele não está junto? Se a presença dele não está mais? Por quê? Porque para ter aquilo eu tive que mentir, para ter aquilo eu tive que roubar, para ter aquilo eu tive que trapacear, para ter aquilo eu tive que enganar. Deus não é contra eu ter nada não, irmãos. Pelo contrário, Ele é a favor. Prosperidade é dom de Deus. Mas o Senhor Deus quer que você desfrute com honestidade, com santidade, com a presença dEle. Irmão, se começa errado, por que você acha que Deus vai estar no meio? Ele não vai. Então, de que me adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma? O Senhor Deus, Ele estava oferecendo o mundo todo para eles. Ele falou, tudo que eu prometi eu vou cumprir, a terra, está aqui a terra. Ficar livre dos inimigos, tá bom, um anjo vai lá, vai resolver esse problema para vocês, não vai ter inimigo nenhum com vocês mais.
Nenhum inimigo vai se aproximar de vocês, não vai mais. Só que tem um porém, eu não irei. Eu não irei. Irmão, não pode. Se Deus não está comigo, então não adianta nada, é perca de tempo. É perca de tempo, é bobeira. Preste atenção nisso, ó. Porém, eu não irei, pois vocês são um povo teimoso. Irmão, não podemos. É a única coisa, irmãos, que afasta o homem de Deus, é o pecado. E pecado é o que? Desobediência à palavra. Eu não posso ser aquela pessoa teimosa, irmão. Se eu não sei que está errado, tudo bem, eu não sabia que estava errado. Mas no momento que eu sei que está errado, eu tenho que mudar o comportamento. Eu tenho que mudar a maneira de viver. Eu tenho que deixar de lado aquela maneira errada. Você compreende? Porque se você não sabe, não sabe. Eu estava ontem numa reunião com o missionário Soares, e eu vi ele falar algo muito interessante. Na verdade, eu já tinha ouvido ele falar. E ele estava falando que ele estava reunido com algumas pessoas no horário do almoço. E aí surgiu aquele negócio, né? Você gosta disso, você gosta daquilo, você gosta daquilo outro. Aí ele vem e fala, puxa vida, eu gosto demais de chouriço. Aí uma senhora, pastora, estava perto dele, olhou para ele e falou, o que você falou aí, Soares? Ele falou, não, eu gosto demais de chouriço. Ela falou, mas é pecado. Aí ele até falou assim, ó, não vem com esses fanatismos para cá não, vamos parar com essa bobeira. Aí ela olhou para ele e falou, Soares, você crê na Bíblia? Aí ele olhou para ela e falou, principalmente no Novo Testamento. Aí ela mostrou uma coisa para ele que eu vou mostrar para vocês. Atos, capítulo 15. Livro de Atos, capítulo 15. Versículo 28. Atos, capítulo 15, o versículo 28. Preste atenção nisso daqui. Primeiro, eu quero que você saiba o porquê dessa resposta, que eu vou mostrar para você aqui. Há muitos anos atrás, o Senhor Deus ele fez uma aliança com Abraão. E nessa aliança que ele fez com Abraão, isso é antes da lei, pessoal. Isso veio bem antes da lei. Abraão, o período que Abraão viveu foi um período bem antes da lei, cerca de 400 anos antes da lei. Isso foi bem antes da lei. Primeiro, eu quero que você entenda isso. Não tem a ver com a lei, porque as pessoas elas misturam as situações. Tem coisas que elas acreditam que tem a ver com a lei e não tem a ver com a lei. Por exemplo, o dízimo. Quantas pessoas acreditam que dízimo é da lei? Não é da lei, vem bem antes da lei. O dízimo ele veio bem antes da lei, não é da lei. Você compreende? E tem tantas coisas que as pessoas confundem. Então, você tem que entender que essa aliança que Deus fez com Abraão foi bem antes da lei. E essa aliança, ela rezava o que, pastor? Ela rezava a necessidade de todo homem ser circuncidado. A circuncisão era o símbolo dessa aliança, de que aquele povo pertencia a Deus. Ou seja, era como se fosse o seguinte: esse é o meu povo, e a marca que prova que esse povo é meu é a circuncisão. O que é a circuncisão, pastor? É fácil de identificar, fácil de explicar. Eu acho que não tem nenhuma mãe que teve um filho, um menino, que não sabe o que é a operação de fimose. E até quem não é mãe sabe. Qualquer pessoa vai saber o que é a operação de fimose. Então a circuncisão é exatamente aquela operação de fimose. É onde se tira do membro masculino da criança, do membro, o órgão genital infantil da criança, porque isso tinha que ser feito quando era criança. Apesar que quando Deus fez essa aliança com ele, já haviam pessoas adultas. Ele fez a circuncisão nele, ele fez a circuncisão no filho dele, ele fez a circuncisão em todos os homens que habitavam, que eram nascidos ali, que eram comprados como escravos. Ou seja, vivia no meio do povo de Deus, tinha que existir a circuncisão, compreende? Então retirava-se aquela pele do órgão genital masculino. Então o que acontece? E isso veio sendo levado anos após anos.
E era um hábito, um costume, que algumas pessoas até confundiam com a lei de Moisés, né? Que na verdade a lei, apesar de alguém dizer lei de Moisés, apesar da própria Bíblia falar lei de Moisés, não foi Moisés que deu a lei. Quem deu a lei foi os anjos que deram a lei, e Moisés era o representante dessa lei. Você compreende o que eu estou falando? Mas a lei, ela foi entregue pelos anjos, mas Moisés, ele era representante dessa lei. Então acontece que isso era uma coisa que não se abria mão. Então as pessoas, elas começaram a ouvir sobre o Senhor Jesus, o evangelho começou a se espalhar, né, de uma maneira poderosa e magnífica. Só que os judeus, eles cobravam das pessoas que não eram judias, né, que eles fizessem a circuncisão. Eles cobravam isso, e isso estava dando confusão, porque o apóstolo Paulo, ele dizia que não era necessário mais nem a circuncisão e nem a conquista, vamos dizer assim, dessa maneira, da salvação pela prática da lei, né? Ele dizia que era por meio da fé, e na verdade tudo é por meio da fé. Hoje nós somos aceitos por Deus pela fé, tudo é por meio da fé, não é pelo meu empenho, não é pelo meu mérito que eu sou salvo. Agora preste atenção, entenda bem, quer dizer, pastor, que eu não tenho que me esforçar em nada para a salvação? Não, eu sou salvo mediante a graça, mas todavia eu fui salvo mediante a graça, eu não tive que fazer nada, é um favor de Deus, mas eu fui salvo para uma obra. Compreende? Lembra? Cristo morreu por vocês, para que vocês não vivam mais para vocês, mas para que vocês vivam para Ele, que morreu e ressurgiu por vocês. Lembra? Então quer dizer que para ser salvo eu não tenho que fazer nada, mas no momento que eu me tornei uma pessoa salva, tem uma obra que tem que ser feita. Então há uma necessidade, uma dedicação da minha parte em oração, há uma necessidade, uma dedicação da minha parte em conhecer a Deus, há uma necessidade da minha parte em evangelizar, há uma necessidade da minha parte em fazer uma obra para Deus, e isso é preciso preparo. Então eu tenho que estar me preparando, eu tenho que estar me dedicando, eu tenho que estar me empenhando, eu tenho que estar em condições de ser usado por Deus. O que eu não tenho que me empenhar, o que eu não tenho que me esforçar, o que eu não tenho que me dedicar é para adquirir a salvação. Ela é me dada de graça. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Então os judeus, voltando, os judeus eles estavam exigindo dos gentios que quando eles se convertiam, que eles fizessem a circuncisão, e deu uma confusão aquilo ali. E aí então Paulo e algumas pessoas decidiram ir até aos apóstolos, né, para tirar deles uma instrução, para ter deles um entendimento, porque afinal de contas eles eram os líderes da igreja. Pedro era o líder da igreja, e juntamente com outros ali, eles eram os líderes da igreja. Então eles foram até eles, e a resposta que veio foi essa, preste atenção, 15:28. Eu expliquei para você saber o motivo dessa resposta aqui. Porque o Espírito Santo, eu vou mudar, não vou ler na linguagem de hoje não, vou voltar para Almeida Revisada e Corrigida, tá bom? Mas o versículo é o mesmo, tá? 15:28, ó. Na verdade, olha que coisa maravilhosa isso daqui, ó. Por isso que eu quis mudar aqui para você entender essa tradução aqui, é maravilhosa essa parte aqui, ó. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Preste atenção. Não importa o que seja. Se não é uma coisa bem vista aos olhos do Espírito Santo, não faça. Se não é bem visto aos olhos do Espírito Santo, não possua. Se não é bem visto aos olhos do Espírito Santo, não queira. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Pode até ser correto aos olhos da sociedade, pode até ser justo aos olhos dos homens, pode até ser justo aos olhos do pastor, mas não é justo, não é correto aos olhos do Espírito Santo. Abra a mão, não aceite. Preste atenção nisso, ó. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas
necessárias, porque eram muitos os encargos, né? Por exemplo, mulher, ela não poderia, se você olhasse, a mulher não poderia assim ter essa igreja como nós estamos vendo aqui agora. A mulher, ela teria que estar separada. A mulher, ela teria que estar usando um véu. A mulher, ela não poderia falar na igreja. Você compreende o que eu estou falando? Você tem uma ideia? O homem, ele não poderia sequer cortar a ponta da barba. Do jeito que eu estou aqui sem barba, aliás, sem barba, sem cabelo, não podia não, sem cabelo até podia, ser careca não tinha problema, mas a barba, era desonroso um homem não usar barba. Irmão, tinha muita coisa, eram muitas as regras, eram muitos os encargos. Agora ele vem dizendo que os encargos não importam mais, eles não importam mais. Aquelas regras que foram colocadas sobre o homem já não tinham mais valor. Por exemplo, você sabia que não podia comer camarão? Era pecaminoso comer camarão. Você não podia comer carne de porco. Era considerado imundo. Não pode hoje, pastor. Mas se você não quiser, você traz para mim, tá? Principalmente camarão. Você pode comprar uns 10 quilos e trazer para mim. Só que traz daqueles grandes assim, ó. Hoje já não importa mais. Agora tem coisa que é importante, inclusive na alimentação. Preste atenção nisso, ó. Vou ler o 28 novamente. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Isso aqui é necessário. Para quê, pastor? Para manter a comunhão com Deus. Isso aqui é necessário para manter a comunhão com Deus. Por isso que ele está dizendo, essas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, fica longe, se afaste das coisas sacrificadas aos ídolos. O que significa isso, pastor? Significa, por exemplo, toda cidade, isso é cultura no nosso país, toda cidade. Na minha, eu lembro quando eu era garoto, existia a chamada quermesse, né? Não sei se hoje... eu vi aqui, acho que uma vez, uma quermesse, que é uma festa religiosa, que é feita em alusão, em favor, em homenagem a uma imagem, né? Ou é São Benedito, é São Sebastião, é São isso ou São aquilo, quer dizer, é ídolo. Então significa o quê? É Aparecida, é ídolo. Significa o quê? Que eu não posso comer nenhum alimento que é em homenagem a qualquer um desses seres, qualquer tipo de imagem. Você compreende, sim ou não? Eu lembro quando eu era garoto, todo ano tinha lá a festa de Cosme e Damião. Todo ano eu ia lá, e eu comia bolo, eu tomava guaraná, eu isso e aquilo. O Senhor Deus, ele condena essa prática. Por quê, pastor? Porque é um alimento que é oferecido em homenagem a um ídolo. Então todo alimento oferecido em homenagem a um ídolo, eu não posso. Quem pertence a Jesus Cristo, não pode. Não pode? Não pode. Não pode. Até tem um fato curioso, que eu já contei para vocês, devo ter contado com certeza. Eu assumi uma cidade, no Vale do Paraíba, e eu lembro que eu cheguei numa segunda-feira, e era já na hora do almoço, era já quase meio-dia, e eu tinha um auxiliar lá, que já estava lá quando eu cheguei, e eu pedi para ele, eu falei, irmão, onde que tem um lugar aqui para comer, né? Eu falei, nem que for um lanche. Eu falei, faz uma gentileza, vai lá e compra um lanche para mim, para minha esposa, e compra um para você também, porque só tinha ele, né? Tomando conta ali da igreja. E morreu há pouco tempo agora, esse rapaz, inclusive. Eu tinha o maior carinho por ele, tinha como se fosse um filho, para falar a verdade para você. Se tornou um grande pregador, Felipe Rocha, né? E eu falei, vai lá e compra para mim, por favor. Aí ele foi, era uma segunda-feira, comprou, eu e minha esposa, nós lanchamos. Na terça-feira, mas o lanche era uma delícia. Na terça-feira, eu falei para ele, faz uma gentileza lá, vai naquele lugar que você comprou o lanche e traz mais um para mim, para minha esposa e para você. Ele foi lá e comprou. Na quarta-feira, eu falei, vou comer aquele lanche de novo, só que dessa vez eu vou com você. Ele falou, sim senhor. Eu falei, me leva lá nessa lanchonete, eu queria saber onde era a lanchonete. Chego lá, ele estava comprando lá na barraca do padre, na feira, na festa que estava tendo. Quer dizer, e aí pastor, o senhor pecou? Não. Mas como não é pecado? Eu não sabia. Agora, tendo consciência, por mais que eu tenha gostado, por mais que seja maravilhoso, eu tendo consciência, se eu vou e peço, aí eu estou cometendo pecado.
Estou consciente. E o rapaz, pastor, ele fez por mal, ele não sabia. Como era o caso do missionário aqui, que eu vou te mostrar para você. Ele não sabia. Mas no momento que ele soube, já deixou de fazer, já não fez mais. Lembra que nós lemos agora há pouco? Por que Deus falou que ele não iria? Ele falou, porque vocês são um povo rebelde. Ou seja, vocês são um povo teimoso, vocês são um povo desobediente. Ou seja, fala para não fazer, vocês fazem. Fala para não fazer, vocês falam que não vão fazer mais, daqui a pouco vocês estão fazendo. Esse era o motivo, era a rebeldia, a desobediência, que fazia com que Deus não quisesse estar com eles. Então, eu não posso ter um comportamento que faça com que Deus não queira estar comigo. Se Deus falou não, é não. Se Deus falou para fazer, vamos fazer. Você compreende o que eu estou falando? Entenda. Então eu não posso comer comida sacrificada a ídolo, pastor, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vai chegando junho, julho, começa a aparecer um monte de festa junina, aí você começa a ir lá e comprar aquela coisa que é oferecida a ídolo para comer. Você não pode, eu não posso. Não, pastor, é que o meu filho, sabe, ele quis uma pipoca, vai lá e compra lá, e estoura a pipoca e dá para ele. Não, pastor, aqui eu senti um desejo de comer a paçoquinha, vai lá e no mercado compra a paçoca e compra. Por que você tem que comer daquela que foi oferecida a um ídolo? Me deu vontade de comer bolo de aniversário, pastor, faz um, manda fazer um, porque você tem que ir lá na praça comer daquele bolo que foi oferecido a um ídolo. O Senhor Deus, ele condena a idolatria. Eu não quero tocar na fé de ninguém, eu não quero desrespeitar a religião de ninguém, mas só acontece que eu sirvo a um Deus vivo que condena a idolatria. Ele abomina a idolatria. O Senhor Deus, ele diz que não devo fazer imagem daquele que está no céu, eu não devo fazer imagem daquele que está na terra, e não devo fazer imagem daquele que está no mar. E não devo me prostrar diante dessas imagens. O Senhor Deus diz que aquele que adora a imagem se torna como a imagem. Tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem olho, mas não vê. Quer dizer, o Senhor Deus, ele abomina a idolatria. O Senhor Deus, ele diz que a idolatria é um pecado nojento. É o pecado nojento. Por mais que nós aprendemos na nossa cultura a respeitar as imagens, a adorar as imagens, né? Porque ela faz parte de uma religião, irmão, não podemos. O Senhor Deus condena, o Senhor Deus abomina. O Senhor Deus, ele não é aquela imagem que é mostrada para as pessoas, né? Aquele ser triste, com olhos tristes, infeliz. O Senhor Deus, ele é espírito. E a Bíblia diz que por mais que eu tenha conhecido Cristo fisicamente, eu devo esquecer essa imagem dele fisicamente, porque hoje ele é a palavra de Deus. E nenhum de nós aqui conheceu ele fisicamente. E se eu tivesse conhecido, se eu tivesse vivido aí há 2000 anos atrás, andei com Jesus, pesquei com Jesus, caminhei com Jesus, eu devo me esquecer Jesus como ele era, porque hoje ele é a palavra de Deus. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Cuidado com a idolatria. Ah, pastor, mas aqui, eu já abri mão de tudo, mas dessa santinha aqui eu não abro mão, porque minha mãe me deu, sabe, foi com tanto carinho. Eu acredito que ela te deu com tanto carinho, ela te chamava, acredito que a intenção dela era muito boa, mas tem coisas que os nossos pais nos ensinaram que não são boas. Tem coisas que nossos pais nos ensinaram que não são boas. E tem coisas que eles nos ensinaram que são maravilhosas, velho. Mas com certeza até as coisas que os nossos pais nos ensinaram que não são coisas boas, eles não tiveram uma má intenção, tiveram a boa intenção, eles queriam o nosso bem. Ou seja, mas só que estavam ignorantes naquele assunto, sem conhecimento naquele assunto. Então não é porque eu aprendi quando eu era pequeno que aquilo é correto, que aquilo é certo. Eu, Antônio Júnior, aprendi que macumba era uma coisa boa, que a minha família toda era macumbeira, todo mundo fazia macumba na minha casa, todo mundo. Até eu queria ser macumbeiro, mas um dia eu descobri que não era uma coisa de Deus. Eu sei que faz parte de uma religião, repito, não quero tocar na religião de ninguém, não quero tocar na fé de ninguém, não quero ofender ninguém, mas eu tenho que falar a verdade. O Senhor Deus, ele abomina a idolatria. O Senhor Deus, ele abomina o espiritismo. Ele abomina. Ele diz que eu devo adorar somente a ele. Ele disse que eu devo somente a ele servir. Isso está lá em Mateus capítulo 4, versículo 8, se eu não me engano. Quer dizer, somente a ele servir. Então, é ele que eu tenho que viver. É para ele que eu tenho que viver. Então, cuidado. Eu não posso adorar imagens e eu não posso me alimentar de nada oferecido a uma imagem. Preste atenção.
que vos abstenhar das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue. Como é que é? Eu não estou falando do chouriço argentino não, que é um corte de carne, tá? Eu estou falando do chouriço que a gente aprendeu aqui, que a nós aprendeu aqui no interior, né? Que se cata a tripa do porco, que se vira ela do avesso, e limpa, e raspa, e passa de mão, e tal, aí carta o sangue, enche a tripa, coloca lá a erva doce, cozinha, e depois frita. É desse sangue que eu estou falando, que o Senhor Deus está dizendo que não se pode, eu não posso me alimentar, não posso me alimentar. Eu me lembro de uma senhora, que eu dei essa mensagem, ela veio conversar comigo e falou: ai pastor, o senhor falou uma coisa agora que me deixou até triste. Eu falei: o que foi, irmã? Ela falou: pastor, o senhor tocou em um alimento que eu mais gosto. Eu falei: como assim? Ela falou: pastor, eu mato a galinha, eu pego, o que eu faço? Eu cato o sangue dela, coloco numa baciazinha assim de alumínio, pastor. Aí eu cato essa bacia de alumínio com aquele sangue, e eu pego e coloco lá no sol. Eu espero talhar. Quando talha o sangue, eu cato a carne moída, pastor, jogo na panela bem quente, assim, ó, né? Quando faz aquele, eu cato e jogo o sangue e mexo, assim, pastor, e como? Ai, que delícia, aquilo é o que eu mais gosto. Ela falou: o senhor está falando agora que não pode comer sangue, pastor, que é pecado. Eu falei: a Bíblia diz que é pecado, eu não posso comer. Você compreende? Então, essas coisas aqui, você presta atenção, quando nós começamos a falar, você entendeu que são coisas necessárias. Necessária para quê, pastor? Repito, para manter a comunhão com Deus. Se eu tiver qualquer tipo de prática desse aqui, que eu estou te mostrando aqui, dessas daqui, qualquer uma delas, isso vai cortar o meu relacionamento com Deus, eu vou ficar separado dele. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Que vos abstenhar das coisas sacrificadas a ídolos, então fora. Do sangue, eu não posso comer sangue, eu não posso comer. Agora, se eu precisar que alguém doe sangue para que eu possa colocar no meu corpo, não há erro nisso. Ah, pastor, não pode comer sangue, mas preste atenção, eu me alimento, posso até tomar um soro que vai ajudar o meu corpo e tudo mais, mas eu me alimento pela boca, ou não é? Pastor, não, a gente se alimenta pela veia também, pastor, então fala para mim, que eu quero comprar um frango assado aí para ver se eu consigo comer ele pela veia. Nós temos que ser sóbrios. Eu precisei de uma transfusão de sangue, vamos lá, não tem problema nenhum. Inclusive, eu acho que todo mundo aqui deveria ser um doador de sangue. É um ato de amor. Tem muitas pessoas necessitadas aí de alguém que vá lá e doe o sangue para que ela possa continuar viva. Você compreende o que eu estou falando? Não. Então não tem nada errado em receber uma transfusão de sangue, pastor, nada errado. Nada errado. Nem só receber uma transfusão de sangue, como doar sangue para alguém receber. Não tem nada errado nisso. Nós não podemos confundir as coisas, amém? O que é errado é comer o sangue. Mas não fala só do sangue, da carne sufocada. Eu não posso comer carne sufocada. Aquela galinha, o pessoal costumava quebrar o pescoço, né? Eu já vi minha avó muitas vezes fazer. Minha avó era esperta, ela tinha lá o galinheiro dela. E ela tinha muita galinha lá naquele galinheiro, não sei dizer para você quantas. Eu sei que quando ela soltava aquelas galinhas, o quintal ficava talhado de galinha para tudo quanto é lado. E eu lembro que para pegar uma galinha é uma coisa difícil, né, irmão? Ou o bicho que corre e que dá um baile em você, se você for correr atrás, se você não tiver em forma fisicamente, você não pega não. A minha avó então, o que ela fazia? Ela vinha, jogava milho, juntava aquele monte de galinha no pé dela, ela só abaixava, quebrava o pescoço de uma e jogava lá, isso aí. Eu ficava só vendo, eu achava engraçado a galinha ficar pulando lá. Isso é carne sufocada, não pode. O que eu tenho que fazer, pastor? Catar a galinha, cortar a pessoa, deixar o sangue ir embora. O Senhor Deus diz que eu não posso comer o sangue, porque o sangue é a vida do animal. Eu não posso comer o sangue, eu tenho que respeitar a vida do animal, deixa embora. E é para deixar embora, não é para catar o sangue e oferecer para alguém não. Para algum ser não. Quantas pessoas eu fazendo trabalho de libertação, o demônio manifestava, mandava o demônio embora, o demônio não queria sair, falava: ela cuida de mim, ela mata a galinha lá, ela me dá o sangue, ele me leva água lá no cemitério, ele cuida de mim, eu quero ficar com ele. Quantas pessoas? Ou uma promessa. Eu lembro de um rapaz que eu fui expulsar o demônio dele, manifestou uma pombagira, eu mandei aquele demônio sair dele.
E o que acontece? O demônio falou: eu não vou sair, ele está me devendo. Ele pediu para me manifestar na esposa dele, para ele poder ter contato comigo, e me prometeu uma rosa, e ele não pagou, então eu não vou sair enquanto ele não pagar. Olha que coisa séria, irmão, olha que coisa séria. E o pior é que tem gente que faz isso. Olha que coisa séria. O Senhor Deus, ele abomina tal situação, irmão. Cuidado, porque olha aqui embaixo, presta atenção: que vos abstenhar das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. O que é fornicação, pastor? Relações sexuais ilícitas. Isso é fornicação. Quer dizer, eu sou solteiro, começo a namorar uma moça, daqui a pouco estou tendo contato com ela como se ela fosse minha esposa. Que negócio é esse? O ato conjugal, o contato entre um homem e uma mulher, entre um homem e uma mulher, não é pecaminoso dentro do casamento. Eu tenho que ter a permissão de Deus, e a permissão de Deus para me ter ato conjugal com uma mulher é o casamento. Se eu não tenho esse casamento, eu não tenho essa permissão de Deus. Eu não posso ter contato conjugal com uma mulher sem ser casado com ela. Eu não posso ter contato conjugal com um homem sem ser casado com ela. O Senhor Deus chama isso de relação sexual ilícita, ele chama isso de fornicação. Você compreende, sim ou não? Eu sou solteiro, eu sou casado, irmão, eu não posso ter contato com uma outra mulher sem ser a minha. Isso é adultério. Alguém diz que o solteiro não adultera. Eu já não concordo com isso. Por quê, pastor? A Bíblia diz assim, presta atenção: aquele que se une a uma prostituta não dorme não, amigo. Aquele que se une a uma prostituta se torna um só com ela. Então aquele que se une ao adúltero se torna um só com ele. Se ele é adúltero, eu sou adúltero também. Se ela é adúltera, ela está traindo o marido dela. Eu sou solteiro, ela está traindo o marido dela, ela é adúltera, eu estou me unindo a ela, eu sou o quê? Adúltero também. Eu estou me unindo a ela. Então toma cuidado, isso aí é relação sexual ilícita. O Senhor Deus, isso afasta você de Deus. Isso afasta você de Deus. Você compreende? Por mais que você tenha um coração sincero, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude afasta você de Deus. Então presta atenção, essas coisas aqui, vou ler de novo o 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, 1, dos ídolos, 2, do sangue, 3, da carne sufocada, 4, e da fornicação, 5. São 5 coisas que quem pertence a Deus não pode praticar. Essas são coisas necessárias. Preste atenção nisso. Quando ele começou aqui o assunto, ele falou desse jeito, o 28: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Isso é necessário. Eu tenho que ficar longe. Eu tenho que ficar longe de comer sangue. Eu tenho que ficar longe de comer carne sufocada. Eu tenho que ficar longe das relações sexuais ilícitas. Eu tenho que ficar longe. Deixa eu ler aqui de novo. Que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos. Eu tenho que ficar longe do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Bem vos vá se guardardes dessas coisas. Então isso é para quem é de Deus. São 5 coisas. Vamos ler de novo quais são essas coisas? Vamos lá? 29. Que vos abstenha das coisas sacrificadas a ídolos, 1, do sangue, 2, da carne sufocada, 3, da fornicação, relações sexuais ilícitas, 4, e da sangue, carne sufocada, fornicação e dos ídolos. Fique longe. Longe. Isso se você quiser ter comunhão com Deus. Isso se você quiser ter uma comunhão com Deus. Essas coisas, elas têm que estar longe de mim. Essas coisas, elas têm que estar longe de você. Amém? Quer dizer, voltando. Então, quando o missionário ouviu isso, ele falou, daquele dia em diante, ele nunca mais comeu chouriço. E era a comida que ele mais gostava. Volta lá em Êxodo 33, para a gente encerrar. Êxodo 33. Lembra? Começamos lá, não foi? Sim ou não? Amém. Versículo 1. Aí eu vou ler na linguagem de hoje. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito,
e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, e aos seus descendentes. Quer dizer, você vai sair de onde você está aí, desse lugar de sofrimento, deserto, acima de sofrimento, você vai sair desse lugar que você está aí, e vai para a terra que eu prometi, ou seja, eu vou cumprir a promessa que eu fiz. 2, eu mandarei um anjo guiar você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Quer dizer, eu vou destruir todos os inimigos. Vocês irão para uma terra boa e rica, um lugar bom e rico. Vocês não vão ter necessidades mais. Agora preste atenção, que coisa séria. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, rebelde, desobediente. Então, quer dizer, eu não sabia. Passei a saber. Então agora eu tenho que mudar o comportamento. Deus jamais me condena pelo erro, pela falha. Jamais, pastor, não. O que traz a condenação de Deus na minha vida é eu tomar consciência do erro e da falha e desprezar a orientação de Deus para permanecer no erro, na falha. Isso vai trazer a condenação. Enquanto eu não tinha consciência, eu não tinha consciência. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Não é porque eu não tenho consciência que algo é errado que não vai produzir na minha vida o fruto daquele meu comportamento, né? Você entende? Eu lembro que eu era pastor na região de São José do Rio Preto, e toda segunda-feira eu ia para a reunião da região, e eu parava o meu carro sempre no mesmo lugar. E eu cheguei e parei meu carro, toda segunda-feira que eu ia, parei meu carro sempre no mesmo lugar. Chegava primeiro, chegava bem cedo, normalmente não tinha carro nenhum na rua, então eu sempre parava ali, naquele mesmo lugar. Aí fui e parei o carro no mesmo lugar. Entrei na igreja, subi para o escritório do pastor, e estão ali conversando com o pastor. De repente eu olho pela janela, tem lá uma policial multando meu carro. Eu saí correndo, falei: o que você está fazendo, moça? Por que está multando meu carro? Ela falou: o senhor não viu a placa aqui não? É proibido estacionar. Eu olhei e falei: não, eu não vi. Ela falou: mas a placa está aí. Eu falei: mas era do outro lado que não podia. Ela falou: mas agora é desse lado. Eu falei: moça, eu não vi, não foi de propósito, eu nem percebi. Ela falou: mudou essa semana. Eu falei: então, eu paro sempre aqui, eu nunca não percebi. Eu falei: eu sou pastor aqui, moça, dessa igreja aqui. Ela falou: você não é pastor? Eu falei: sou. Ela falou: pastor não pode errar. Me deu a multa. Eu não sabia. Porque, para começar, como eu falei, eu parava ali toda segunda-feira. Mudou o lado da rua, não percebi que mudou o lado que não podia. É aquela coisa do automático, né? Você vem, estou acostumado, já sabia que era do outro lado que não podia, estou acostumado a parar ali. Só que era lei. Mas a minha falta de conhecimento não impediu a penalidade. Então, por isso, busque o conhecimento. Porque você tendo conhecimento, você vai saber a diferença entre o certo e o errado, e vai poder ter atitudes que vai trazer benefício para a tua vida. Você compreende, sim ou não? A questão de Deus não me condenar pela minha falta de conhecimento, e me condenar no momento que eu tenho conhecimento e desprezo, é uma coisa. Agora, eu tenho conhecimento, eu não tenho conhecimento, não vai impedir o diabo de agir na minha vida porque eu não conheço. É diferente. A atitude do diabo vai continuar sendo a mesma. A atitude de Deus que é diferente. Você entende? Pela minha falta de conhecimento, ele não vai me condenar. Mas no momento que eu tenho conhecimento e desprezo aí, então eu vou ter que dar conta, porque eu fiz uma escolha. No momento que eu faço uma escolha, né? Se você faz uma escolha, você sabe, você está escolhendo o que você quer. Não, eu não quero isso não, eu quero isso aqui. É uma escolha. Então você arca com a sua decisão. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Glória a Deus, que Deus possa falar mais no seu coração. 5 coisas que tem que ficar longe de mim, de você. O que afasta Deus da minha vida é a desobediência. A palavra. O respeito à palavra mantém Deus na minha vida. Amém? Como eu já disse, que Deus possa falar mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Permaneça na vontade de Deus, para que Deus seja sempre com você, tá bom? Deus te abençoe. Tchau.